um conhecimento profundo da neurociência. Tá. Então, eu falo que ela vai se conhecer, né? Porque quando a gente fala sobre entender o consumidor, é sobre você se conhecer, porque você é um consumidor também, Josi. Sim. Você também é um cliente de alguém. Você é empreendedor, você também tem o papel de cliente, Claro. né? Olá, tudo bem por aí? Este é mais um podcast da DCC Educação Corporativa. Eu sou Josiane Silva, fundadora da empresa. E aqui nesse podcast, gente, a régua, ó, sempre lá em cima. E a gente traz sempre convidados que compartilham suas experiências, generosamente, né, contam aí todo o seu conhecimento, enfim. E hoje é uma convidada muito esperada, indicada, inclusive. E o assunto que ela veio conversar com a gente é neuromarketing. Chique, né? E a nossa convidada é tão chique quanto. Porque, ó, ela é publicitária, mentora e especialista em neuromarketing e comportamento do consumidor. É pós-graduada em marketing digital e especialista em neuromarketing pelo IBN, Instituto Brasileiro de Neuromarketing. Com vocês, Mislaine Cristina. Prazer, Josi. Muito obrigada, pelo agradeço. convite. Estou muito feliz de estar aqui. E se eu puder, pelo menos, agregar na vida de uma pessoa que sequer aqui dentro desse podcast, né? Quem está em casa assistindo, para mim já vai ser o suficiente. E a gente precisa dedicar esse podcast para uma pessoa... Uma pessoa especial, né? Muito especial. Quem é, Josi? É a Fê Ortiz, que esteve aqui conosco e falou, precisa trazer a Miss. E eu falei, lógico. Josi, a Fernanda é uma mentoraça, né? Foi minha chefe, minha líder, né? Uhum. Durante muito tempo e continua sendo uma grande mentora, uma professora para mim que me ajudou muito, né? No decorrer da minha construção. E uma amigaça. Gosto muito da Fernanda. Sim. A Fê é inspiração. Então, olha, a gente tem 1 hora... Passa rápido. Passa, né? E eu separei ótimas perguntas aqui e vamos... Vou tentar ser breve, Josi. Com certeza. Então, para a gente começar, eu queria que você falasse para o pessoal o que é neuromarketing. Tá. Neuromarketing é basicamente, vamos simplificar, né? Eu gosto de simplificar para todo mundo, porque quando a gente ouve, assim, o neuro, né? Já traz aquela, aquela dificuldade, né? Então, o neuromarketing, ele é basicamente a construção da neurociência, da gente poder entender mais sobre o comportamento do consumidor para incluir no marketing. Então, o que leva o consumidor a tomar uma decisão, os impulsos, as motivações, a gente começa a compreender de dentro para fora, a gente começa a entender o cliente, de fato, a pessoa ali antes de se tornar um lead, vamos dizer. Então, é a compreensão da neurociência, do comportamento humano dentro do marketing. Ah, ótimo. E você é formada em publicidade, né? Então, eu queria que você contasse pra gente, né? Como que você chegou, então, no neuromarketing? Como é que foi essa trajetória? Foi uma experiência incrível, né? O que eu passei. Eu até dedico aqui toda a honra e toda a glória a Deus, porque realmente foi um processo para mim de autoconhecimento, sabe? Antes de chegar aonde eu estou hoje, e acredito que eu só estou no começo. Sim. Mas trabalhei por muitos anos como CLT. Tá. Gostei muito, aprendi muito. Trabalhei dentro de uma universidade por muito tempo, né, Josi? Então, ali foi realmente uma verdadeira escola para mim. Porque eu consegui construir ali uma outra Mislaine, aquela que eu jamais imaginei que poderia ser. Então, entrei com muitos bloqueios, muitas crenças, né? Algo que realmente ali me desse bloqueios de ansiedade, crises, assim, porque a gente entra ali realmente para aprender. Eu entrei como jovem aprendiz muito nova. Nossa. Então, eu passei por vários setores, fiquei 8 anos dentro da empresa, mas evoluindo, sabe? Eu nunca gostei de conforto, Josi, então eu sempre evoluí dentro da empresa. Passei por vários setores e aí eu escolhi fazer, então, publicidade e propaganda. Também era algo que eu sempre quis, sempre almejei, porque eu sou muito curiosa e eu sempre gostei muito dessa área, né? E aí eu comecei estudando publicidade e propaganda. Foi algo, assim,
que me limitava ainda, porque eu tinha muito medo, muita vergonha de falar, Josi. Hoje as pessoas me veem e falam, Miss, eu não acredito. Impossível. Que você foi tímida. Comunicadora. Como? Então, assim, eu entrei na faculdade com muitos medos, né? Muito receio, muita insegurança. Mas fui me construindo ali, né? Então, a publicidade e propaganda, hoje, quando a gente para pensar, é uma área, Josi, de comunicação. Sim. Então, assim, pra gente poder estudar ali dentro, pra gente poder fazer uma prova, a gente precisa o quê? Apresentar. E essa era a minha maior dificuldade, apresentar. Então, o que eu fiz? Eu sempre tentei me esquivar, fugir ali dessa parte de poder apresentar, poder falar. Coisa que hoje, se eu olho pra trás, eu falei, poxa, por que não aproveitar aquele momento? Mas não foi esse. Então, eu comecei com publicidade e propaganda, aprendi muito ali, principalmente a como criar né, uma comunicação visual, estratégica. Sim. Mas ali, de fato, eu ainda não consegui chegar em uma conclusão do que eu estava procurando. Porque a minha dúvida sempre foi, Josi, o que leva uma pessoa a consumir algo? Na publicidade e propaganda, eu consegui encontrar respostas de como criar aquilo. Mas eu ainda não consegui encontrar resposta. Por que as pessoas compram o que compram? Essa dúvida, ela sempre esteve comigo, sabe? E aí, então, fui buscar no marketing digital. Me especializei, sempre gostei muito de estudar. E eu fui procurar no marketing digital essa resposta. Lá eu encontrei estratégias, encontrei como criar ações, como realmente converter um lead ali em relação a um produto e venda. Sim. Mas ainda tinha aquela dúvida. Como que as pessoas compram o que compram? E aí foi quando eu entrei no neuromarketing e, de fato, eu encontrei essa resposta. Porque no neuromarketing, a diferença ali do neuromarketing para o marketing, Josi, é o seguinte. O marketing hoje, ele mostra pra gente estratégias com base em experiência. Tá. Então, o que é isso? Experiência, a gente pode dizer que é o passado. Porque é com base no que as pessoas já fizeram, sim, né? Sim. E no neuromarketing, o que a gente estuda? A biologia, o comportamento, o que leva a pessoa a comprar. Então, a gente está focando o quê? No presente e no futuro. O que motiva a pessoa a comprar? Quais são os impulsos? Como criar uma necessidade? Então, a gente já começa a ter ali uma outra visão. E aí, foi aí que eu encontrei, né, na neurociência, essa resposta no neuromarketing. Mas, falando como Miss Laine, em questão de construção, né, eu trabalhei por muito tempo como CLT, mas eu não me encontrei ali, sabe, Josi? Eu passei por muita dificuldade, eu sou uma pessoa e eu sinto que muitas pessoas são bem parecidas comigo em relação à ansiedade. Eu sempre me cobrei Olha muito. Só. Eu sempre me cobrei muito, Josi. E isso, beleza, ele te leva até um caminho, Josi, né? A ansiedade te faz acelerar. Mas a vida lá na frente vai te cobrar de alguma forma. Porque, Josi, eu me sentia com 22 anos. Nossa, muito nova. Muito jovem. Eu me sentia realizada em questão, né, financeira e profissional. Tá. Mas quando a gente chega nesse auge, a gente percebe que não é isso. Não é só isso. Sabe? Então, assim, eu saí da empresa de 8 anos, porque eu recebi uma proposta para trabalhar como, né, em um cargo maior, como líder, né, de uma equipe de marketing. E aí, Josi, eu cheguei nessa fase onde eu tinha 22 anos, eu tinha acabado de me casar, tinha minha casa. Eu estava realizando sonhos. Sim. Eu estava em uma empresa consolidada, com um cargo de liderança, super nova. Eu conquistei, eu consegui, mas eu não me sentia feliz. Nossa. Josi, eu percebia que, assim, o que você pede, eu sou cristã, né? Eu acredito muito e eu tenho muita fé. A gente pede as coisas pra Deus, Josi, e a gente tem que tomar cuidado. Sim. Porque Deus dá. Não é, Josi? Cuidado com o que você pede. Será que você tá preparado pra receber? Ele vai te construir no caminho. Vai. Então, Josi, eu cheguei no auge, eu conquistei tudo que eu queria, mas eu não estava feliz. E aquela falta que tinha ali dentro de mim de alguma coisa, eu não conseguia enxergar, me deu muitas crises de ansiedade. Eu saí de uma empresa achando que o problema era ela, porque a gente tem isso. Quando a gente não está resolvido
com a gente mesmo, o que a gente pensa? A gente começa a culpar o outro. Sim. Né? Então, eu culpava a empresa. Eu não tô bem porque eu tô nessa empresa. Quando eu for pra outra, eu vou melhorar. Josi. Mal a gente sabe que a gente vai continuar. Porque o nosso pior inimigo, Josi, é a nossa mente. É a nossa mente. Então, tá com a gente, né? Então, se a gente não resolver essa parte, Josi, aí as coisas complicam, né? E o que eu fiz? Eu entrei nessa nova empresa, um cargo de liderança, muita coisa nova na minha vida acontecendo. E aí, eu tive uma crise de AVC dentro do metrô. Meu Deus. Com 22 anos. Com 22 anos, Josi. 22 anos. AVC, gente. Meu braço começou a formigar, minha boca começou a entortar. Meu Jesus. E ali, eu entrei em desespero, eu tava indo trabalhar e fui pro médico, né? Ele me passou pro clínico, do clínico ele me passou o clínico me passou pro psiquiatra. E aí, o psiquiatra, ele foi bem curto e grosso comigo. Ele me fez a seguinte pergunta. Miss, o que te motiva? Você gosta do que você faz hoje? E eu sempre amei o marketing. Eu sempre estudei, eu sempre almejei crescer no que eu estudei realmente. E ali, ele me fez essa pergunta e sem demorar para responder, eu falei que eu amava o que eu fazia. Então, ele falou assim, Miss, pensa em um carro. Ele tá dirigindo. O que acontece? Você precisa parar para abastecer, não é? Então, nesse momento da sua vida, você precisa parar para abastecer. Ou seja, largar tudo para trás. Meu Deus. Josi, ali foi um divisor de águas ali para mim, sabe? Porque eu tive que pensar no meu futuro rapidamente, em questão, assim, de pouco tempo que eu tava na empresa nova, 3 meses de empresa, eu tinha largado tudo, CLT... Tudo que eu tinha de segurança naquela empresa, que eu tinha 8 anos, eu larguei pra trás porque eu pedi demissão. Pediu demissão. Comecei numa empresa nova e em menos de 3 meses saí. Então, tipo, eu não tinha direito de nada ali, né? Eu tava realmente ali colocando na ponta do lápis o que é melhor, a sua saúde ou o seu emprego, né? Ou o que você conquistou até hoje. E ali eu escolhi realmente deixar tudo pra trás. Saúde não Josi, se negocia. Não se negocia. Eu tava em um momento ali onde eu precisava parar realmente. Então, ele falou assim, Miss, não adianta você pegar férias, você ser afastada no INSS. Por quê? Você vai ter um prazo. E como você tá com uma crise de ansiedade muito forte, você vai ficar ali pensando naquela data. Então, aquilo vai te dar mais ansiedade ainda. E aí, ele me passou tarja preta, e eu tive que começar a fazer tratamento, aquela loucura toda. Larguei tudo pra trás, eu tinha acabado de casar. Então, assim, não tinha dinheiro no banco, Josi, porque eu tinha acabado de investir na minha casa, no meu casamento. Meu marido, ele recebia menos que eu naquela época. Meu Deus. Então, assim, eu deixei tudo pra trás, realmente, na fé e na coragem ali daquele momento, sabe? Só que eu sempre fui muito inconformada, né? Eu sempre pontuo isso, porque, assim... Cara, será? Aquela dúvida, aquela curiosidade de se eu fizer... Sei lá, se eu dar meu jeitinho ali, né? E ali, o médico, ele tinha me dito o quê? O psiquiatra. Miss, você vai ter que tomar um remédio por ali uma data longa. Então, 6 meses, dose dupla. Depois, a gente faz um desmame de uma dose. Então, eu ficaria ali 1 ano tomando remédio. E aí, eu fiquei, né, me agoniando. Eu tava no escuro, Josi. Quando a gente... Só quem sabe mesmo, Sim. né? Quem já passou pela depressão, pela crise. Eu tive crise de pânico muito, muito forte. Então, ali, só quem já passou sabe o que é isso. E eu tava na escuridão, realmente. Eu não conseguia enxergar nenhuma luz, nenhuma esperança. E ali sozinha em casa, passei ali por uns 20 dias tomando remédio, tendo, né, várias crises. Sim. Efeito colateral do remédio. Sim. E aí, eu pedia sempre uma luz, né? O que eu posso fazer para sair disso? O meu marido precisava trabalhar, eu ficava sozinha em casa. E eu decidi, então, me estudar. Sim. Eu decidi, então, procurar na neurociência respostas para o que eu estava tendo ali. Então, o que me trazia gatilhos? O que me bloqueava? O que me dava medo? O porquê que eu tinha essas crises? Começou a surgir essa dúvida em mim, sabe, Josi? E foi aí, então, que eu entrei na neurociência para me salvar, para me ajudar, para, de fato, descobrir o que estava acontecendo comigo. E não aconselho ninguém a fazer isso, pelo amor de Deus, não façam isso. Mas eu fiz eu mesma o desmame do meu remédio em 1 mês. Gente, não façam isso em casa. Eu tive efeitos colaterais, óbvio, porque não pode fazer isso.
Mas como eu estava estudando, Josi, eu sabia ali o que iria me dar. Eu sabia como sair daquilo que ia me dar. Então, assim, com cuidado, né? Aos poucos, eu fui evoluindo, né? Em questão de autoconhecimento, de entender o que estava me dando gatilho. Então, todas as vezes que eu sabia que eu ia cair naquele gatilho, eu conseguia sair, desviar. Então, quando eu conheci a neurociência e eu vi o poder que ela tinha, principalmente em relação do autoconhecimento, Josi, eu me apaixonei e não conseguia mais me ver sem estudar aquilo, sabe? Porque realmente foi algo que me salvou. E, contrapartida, eu tinha o marketing, que eu sempre amei. Então, o que fazer, né? E quando eu descobri que eu podia juntar a neurociência no marketing, foi aí, então, que eu encontrei o neuromarketing. E hoje não existe marketing pra mim, sabe? Tipo, um marketing, pra mim, ele é o neuromarketing, sabe? E essa junção me ajudou e eu consegui, com o meu conhecimento, ajudar outras pessoas. E foi aí que eu surgi em relação a criar, a perder o meu medo, a minha timidez, Pô, não significa que eu não tenho medo, Josi. Não significa que eu perdi a minha timidez. Significa que eu aprendi a andar com ela. Sim. Sabe? Então, assim, não é que eu larguei o medo. O medo tá do meu lado todos os dias, Josi. Sim. Né? Porque a gente corre riscos. Claro. Mas, por que não enfrentar? Então, o medo saiu da minha frente, começou a ficar do meu lado e tá tudo certo. Hoje eu consigo cada vez mais ajudar mais pessoas com isso. Olha, foi uma situação, então você... É o que o pessoal fala, do limão você não fez uma limonada, você fez uma torta de limão, uma limonada suíça, porque inclusive você fundou sua empresa, né? Foi aí Nossa, gente. Eu comecei a entrar no mundo do empreendedorismo, foi bem no finalzinho da pandemia, né? Então, pô, eu tava sem trabalho. Eu precisava... Eu sempre fui tipo de pessoa, Josi, que eu colocava sempre o dinheiro em consequência daquilo que eu fazia, sabe? Então, eu acredito muito que isso me ajudou a evoluir. Até hoje, desde sempre. Eu sempre busquei ajudar pessoas, né? Então, eu tava ali com vários conhecimentos, com conhecimento muito grande, né? Com aquela obesidade de informação na minha cabeça. E eu precisava soltar, eu precisava ajudar alguém com aquilo, sabe? Eu sentia a necessidade de ajudar outras pessoas. E aí eu falei, por que não na internet, o digital ali evoluindo cada vez mais? Abri meu stories, comecei a aplicar o marketing, né? A neurociência no marketing, ajudar outras pessoas. Tô construindo cada vez mais ali a minha empresa. Atendi muitas pessoas de forma realmente genuína, em questão de sem cobrar, sabe? Porque eu queria aplicar o meu conhecimento e ajudar outras pessoas. Então, eu comecei realmente, assim, ajudando. E aí, eu fui, na prática, aprendendo ainda mais. Convertia muitas daquelas pessoas que um dia me procurou e que eu ajudei de forma gratuita, hoje me pagam. Então, você vê como a consequência, né, daquilo que você faz, a gente tem o retorno. Então, acredito que hoje, assim, a construção de tudo isso foi no foco principal de ajudar pessoas. E é o que eu quero pro resto da minha vida. Isso aí. Colaborando. Colaborando, isso mesmo. Bom, e em relação ao futuro do marketing, pelo que você falou, você consegue enxergar o marketing sem essa abordagem do neuromarketing? E aí? Josi, como que você... Eu acho que, assim, o neuromarketing hoje em vários países, eu estudo fora, né? Muitos países hoje já são muito evoluídos no neuromarketing. E é como se fosse assim, vamos pensar num smartphone. Hoje ele é essencial. Então, foi uma construção para aquilo, né? Estudos mostram, Josi, artigos recentes, que não vai existir mais, como hoje já não existe a diferença de marketing para o marketing digital. Hoje tudo é marketing. Em relação ao neuromarketing, até 2030, não existe neuromarketing marketing. Vai ser o neuromarketing. Porque o foco vai ser em entender o consumidor. Né, Josi? O que acontece hoje? O comportamento das pessoas mudam o tempo inteiro, Josi. Sim. Se a gente foca só na experiência que ela teve, pô, as coisas estão acelerando. O que eu gostava ontem, eu já não gosto hoje. Sabe? Então, o comportamento muda de religião para religião, de cultura para cultura, de pessoa para pessoa. O que não muda é a biologia, é a nossa motivação.
É o nosso interior, todos nós somos iguais em questão de motivação, de emoções, de desejo, porque todo mundo tem um cérebro e funciona, né, dessa forma, os gatilhos, como funciona a forma como ele é construído, as reações químicas, físicas que a gente tem no corpo, é tudo igual. Então, não vai ter mais diferença. Até 2030, artigos mostram que não vai ter mais essa diferença. Então, a importância de a gente... vamos começar agora, sabe? Eu gosto de atrair essa curiosidade da pessoa. Começa hoje, porque é como as coisas vão evoluindo, Josi. Hoje, o marketing digital, pra gente, ainda assim, é o início. Em outros países, como Índia, China, Josi, já é uma coisa que todo mundo faz. Sim. Há muito tempo. Então, por exemplo, eu tava vendo um vídeo esses dias Nós temos aqui no Brasil... Vamos dar um exemplo do Brás, da 25 de março. Sei. Aquela multidão de pessoas, lojas, várias lojas. Comércio aqui de São Paulo. Josi, na Índia, o que acontece? Hoje, o Brás, que pra gente é desse jeito, na Índia são vários galpões, assim, grande, com várias... como se fala, aqueles drywall, sabe? Separando camadas ali. De pessoas com celular, com uma arara, vendendo online. E muitas pessoas. Então, assim, quando isso chegar no Brasil, a escassez, que é tipo... A escassez não, aquele negócio de... Quando as pessoas falam que o marketing hoje, ele tá muito... A internet hoje, ela tá muito cheia já, que ela já tá, né, com muitas pessoas aglomerada. Josi, a gente tá no início. Porque quando isso chegar aqui no Brasil, quando essa geração que tá crescendo, as crianças... Porque as crianças já estão começando com essa tecnologia... Eles não fazem nada analógico. Não, né? Então assim, quando elas chegarem na parte de, opa, eu preciso trabalhar, né, eu preciso começar... Josi, aí sim a gente já vai estar em um meio onde a grande massa já tomou conta da internet. Então, eu vejo que hoje o neuromarketing, que o marketing digital, ele tá com um espaço gigante. E que a gente precisa ter curiosidade, que a gente precisa arriscar, e a gente precisa aprender enquanto há tempo. Porque depois, obviamente, a gente consegue também, mas vai ser muito mais difícil. Então, a gente tem que aproveitar que todo mundo está começando agora e entrar ali, porque depois vai ser o único caminho, sabe, Josi? E falando assim de uma pessoa que é recém-formada em marketing, ou que está pensando em estudar marketing, né? O que você diria para essa pessoa que está aí interessada nesse marketing, não falo nem em questão, assim, de uma pessoa que faz faculdade, porque não é só a faculdade. Hoje a gente percebe que, entrou no digital, entrou ali, né, no meio, você consegue, com vários formatos, aprender o marketing, né? Não existe só a faculdade, mesmo eu defendendo muito ainda os estudos na faculdade, base, né, pela base. Precisa... Mas o marketing hoje, ele evolui muito rápido. As tendências, o comportamento, como eu disse. Então, assim, precisa seguir um caminho de que quando você entrar no marketing, significa que você vai precisar continuar estudando pro resto da vida, Josi. Atualiza muito rápido. Ou seja, não é só fazer uma faculdade, não é só fazer um curso. Para você se tornar um especialista hoje no assunto, Josi, você precisa caminhar com as tendências. Você precisa continuar, ter aquele estudo contínuo. Então, o neuromarketing, eu falo assim, você vai começar, mas você não tem data para acabar. É um estudo realmente, Josi, para você entrar como... Hoje eu tenho um estilo de vida. E dentro do meu estilo de vida tem o estudo. Ou seja, todos os dias eu estudo, todos os dias eu aprendo, todos os dias eu preciso buscar entender o que está acontecendo, né? Porque a tendência é cada vez mais as coisas passarem rápido. Então, assim, se você entrou no marketing hoje, saiba que é um estudo contínuo. E, principalmente, quando a gente fala em estudo contínuo, Josi, é você entender sobre pessoas. Porque o nosso comportamento muda, as nossas vontades, os nossos desejos, e a gente precisa continuar a entender o nosso cliente, né? O cliente hoje, a atenção do cliente hoje é primordial, é valiosíssima, Josi. Sim. Então, assim, como chamar a atenção dele? E se ele muda sempre, eu preciso estar constantemente querendo entender mais sobre ele, sabe? Então, não consigo ver o marketing sem o neuromarketing, eu não consigo aconselhar ninguém estuda isso aqui
e já tá bom. Você precisa ser curioso, Josi. Um dia eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: o que diferencia uma pessoa o que diferencia uma pessoa que você acha muito inteligente de você é a curiosidade. Ou seja, aquela pessoa ela tá buscando entender mais. Sim. E é essa a diferença. Então, para mim, é um estudo contínuo de neuromarketing, de entender sobre pessoa e ter esse conhecimento como base pro resto da vida. São as boas perguntas que a pessoa faz, né? Exatamente. Nossa. E aí eu queria saber, para as empresas, do ponto de vista das empresas, né? Quais benefícios que as empresas alcançam quando elas contratam uma consultoria, um serviço voltado para neuromarketing? Josi, pensa assim, o pessoal aí tá ouvindo a gente, é como se o neuromarketing ele fosse um mapa para uma empresa, que é valiosíssimo. Ou seja, nesse mapa vai ter o que o meu cliente gosta, quais são as necessidades dele, quais são os desejos dele, o que ele não quer, o que ele não gosta, quais são as dores, as dificuldades. Eu acho que isso é valiosíssimo para qualquer empresa. Nossa, com certeza, né? Manual de bom e velho manual. Exatamente. Né? Então, assim, o neuromarketing hoje e vai continuar evoluindo cada vez mais, ele alcança mais de 40% das empresas em questão de estudos. Agências de marketing, mais de 40% das agências já utilizam estudos de neuromarketing. 70% das maiores, das líderes de marcas que existem no mundo, 70%, elas chegaram onde chegaram utilizando o neuromarketing. Ou seja, o ROI da empresa, isso tem artigos, tem estudos que comprovam, né? Então, você que tem interesse, quer saber mais, comenta aqui ou me chama nas redes sociais que eu te mando o arquivo. Se você quer estudar mais, se você quer entender mais sobre isso, tem artigos que mostram isso, Josi. Então, é comprovado que dá certo. E o ROI da empresa, ela aumenta em até 25% pelo estudo do neuromarketing. Então, eu acredito que é um mapa valiosíssimo para qualquer grande empresa, investimento, pra qualquer então. marca. Um grande investimento, investimento. E qualquer empresa, uma empresa pequena, pode usar ou... Josi, todas as empresas... E a gente fala assim, eu falo empresa, eu falo marca, mas não é sobre CNPJ, é sobre CPF, né? Então, assim, é uma pessoa estudando sobre o comportamento do consumidor, sobre o comportamento humano. Ou seja, qualquer pessoa que tem esse conhecimento, qualquer pessoa que queira entender sobre pessoas, ela aprende a influenciar, ela aprende a persuadir e ela aprende a vender. Né? Porque não existe diferença, Josi. Por exemplo, as pessoas têm essa crença, né, de falar que... Muitas pessoas me falam e já me falaram sobre manipulação em relação ao neuromarketing. Mas, Josi, o que diferencia a influência da manipulação é o caráter da pessoa. Não tem diferença, Josi. Pode ser manipulado ou pode ser realmente uma influência. Quantas marcas hoje, quantos arrobas no Instagram hoje influenciam pessoas e mudam as pessoas, né, a vida das pessoas utilizando o neuromarketing, utilizando estratégias para isso. Então, assim, depende muito do caráter de cada um, sabe, Josi? Então, é importante para qualquer pessoa e é válido para pequenos negócios, para médios e grandes porte. Então, todo mundo pode utilizar e aproveitar dessa estratégia. Ótimo. Bom, e aí você falou de um artigo, né? Que você até falou para o pessoal comentar aqui que você manda. E aí tem algum livro, tem alguma, sei lá, alguma outra publicação que você poderia recomendar? Quem tiver interesse em ampliar nesse assunto? Sim, eu gosto muito de... Eu leio muito artigo, mais que livro. Eu leio muito artigo, então... Tem a PubMed, que é uma... PubMed. PUDMED. Vou deixar aqui. Isso. Ela é uma busca de artigos que existe na internet hoje, que traz artigos voltados para a ciência. Tá. Ou seja... Publicação científica. Publicação científica, estudos mais aprofundados, números que realmente ali são, né, cientificamente comprovados. É o melhor site de busca,
Também existe o Google Acadêmico, né? Que ajuda muito a gente também. Então, são essas duas que eu recomendo em relação a gente poder buscar mais sobre isso. Porque hoje no Brasil ainda é muito escasso. O Google, ele traz muita informação, mas não traz aquela fonte, Não sabe? tem curadoria, né? Então, não é tão, assim, não consegue fazer a gente sair um pouco, sabe, fora da caixa ali, ainda deixa a gente um pouco engessado. Meio raso, né? Então, eu costumo falar que é melhor... E tudo gratuito, sabe, Josi? É isso que é o melhor. Porque as pessoas pensam que a gente precisa investir muito. E não é assim, Josi, porque a internet, a gente precisa aprender a utilizar a internet, Josi. A gente precisa ser curioso, porque o algoritmo da internet, hoje, ele tá ao nosso favor. Ele vai trazer o que realmente a gente quer. Então, o que você quer? Se você quer ver a vida de alguém, o que aquilo vai te agregar? Josi, a gente precisa ser curioso. E a gente precisa ser um curioso intelectual. Porque tem aquele curioso que quer saber sobre a vida da pessoa. Sim. E tem aquele que vai buscar informação que vai fazer evoluir como pessoa, como profissional, o que for. A gente precisa saber o que a gente está buscando na internet. As redes sociais, para mim, hoje, é ter aulas todos os dias. Não é sobre saber o que fulano tá fazendo da vida, Josi. Pessoas que pensam assim, Josi, saem realmente daquela zona de conforto e estão buscando e conseguem encontrar uma evolução, sabe? Sim. Então, assim, o Instagram, o TikTok, o Google, são grandes fontes que vão entregar muita coisa pra gente, se a gente souber buscar, Tem de tudo, Josi. né? Então, é gratuito, não precisa fazer a melhor faculdade, ou eu não tenho dinheiro para fazer o melhor curso. Não, eu acho que hoje a internet ela consegue trazer muita coisa, consegue fazer a gente evoluir muito de forma gratuita. É só aprender a buscar. Fazendo sabe? boas perguntas. Fazendo boas perguntas. E livros, tem um livro que eu recomendo muito, eu já indiquei, eu tenho o PDF dele, então quem quiser também pode me pedir, que é o Deixar Ir, do David Ravinsky. É um psiquiatra, isso, Deixar Ir. É um psiquiatra, Josi, que foi um dos poucos que citam Deus dentro do estudo. Tá. Então, para mim é muito importante isso. Eu busquei entender no autoconhecimento e na neurociência o que o Criador fez. Então, para mim, o Criador é Deus, tá? Uhum. E o que ele fez? O corpo humano, né? Então, tem tudo que a gente, né? O nosso organismo, né? O nosso cérebro, que é o foco. Mas o que ele fez? Então, eu tô estudando ali sobre ele, mas, eu não quero sair ali... Porque a ciência tem disso, Josi. É muito difícil encontrar dentro de neurocientistas e cientistas pessoas que acreditam em realmente... Tem uma fé ali, né? Não precisa nem religião, né? Questão de religião. Mas eles acreditam em Deus. Então, volta muito pro ateísmo, né? Pessoas que já não têm mais esse elo. Então, eu busquei sempre me conectar com esses dois, sabe? A teologia e a neurociência. E aí, eu encontrei nele um autoconhecimento, assim, gigantesco. Nesse livro, ele fala sobre deixar ir o sentimento negativo para a desconstrução de um ego. Então, eu acho que ajuda muito a gente entender uma percepção mais humana, mais empática. O ego, todos nós temos, por questão até de sobrevivência, Josi. Mas a partir do momento que a gente diminui o ego e eleva a empatia, faz total diferença. Então, esse livro eu recomendo para todo mundo, em quesito de autoconhecimento. E aí tem o livro de neurociência, que é muito conhecido até, e eu gosto muito dele, eu uso ele para muitos estudos, que é o Rápido e Devagar, do Kahneman. Sim. Isso. Esse ele é clássico. Muito bom. Eu vou deixar aqui pro pessoal. Muito bom. E um de neuromarketing é o Cérebro Consumista. Eu não lembro o nome do autor agora, O Cérebro Consumista. Não, mas eu dou uma olhadinha lá e eu deixo aqui pro pessoal. Isso. São 3 livros, cada um fala de uma das coisas que eu fui evoluindo, né? Então, autoconhecimento, neurociência e sobre marketing. E que eu acho que, juntando esses 3... já é uma boa base. É uma boa base, um poder, assim, bem grande. Uau. Que você vai
ter durante o caminho, o processo de estudos. Desses daí eu conheço só o Rápido e Devagar, do Kahneman, mas os outros 2 eu vou dar uma olhada. Dá, Josi. Com certeza. Com certeza. E aí eu queria saber, assim, como que funciona a sua consultoria, quando uma empresa procura você, como que é o trabalho? O foco é justamente criar esse mapa. Tá. Né? Então, assim, o que sua empresa faz hoje? O que ela quer construir, né? Tá. Precisa ter um propósito ali, além do dinheiro. Então, assim, o que eu quero entregar para o cliente? Né? O que eu tenho para oferecer para ele? Então, ali a gente faz um estudo do público ideal que você vai atingir. Quem é a pessoa? A gente cria a persona, né? Que a gente fala que é o público, a pessoa ideal. Então, a gente constrói essa persona. A gente constrói ela em relação a pegar características do público, né, que você quer atingir e construir uma pessoa que vai realmente ser uma base para você seguir. Tá. Então, quais são os desejos, impulsos, qual é a motivação dela, o que faz ela querer aquilo, o que pode fazer ela querer aquilo, quais são as necessidades dela, o que ela almeja nisso, o que ela faz. Então, a gente constrói esse mapa e entrega para o cliente utilizar. Principalmente, o meu foco é em vendas no digital, né? Tá. Online. Então, eu ajudo a pessoa a criar o público ideal dela. E com relação à construção, né, dessa intimidade com o cliente. Porque você vai ter mais empatia, você vai entender sobre dor, sobre realmente motivações, sentimentos, emoções. Porque aí sim, Josi, você vai se preocupar com o cliente. Porque dentro do marketing tem o produto e a venda. Mas no meio disso, existe um cérebro. Existe uma pessoa ali. Né? Quem é essa pessoa? Com quem que eu tô falando? Sabe? Quem é o meu cliente? Como me comunicar com ele? Sabe? Como fazer com que ele se sinta confortável com isso, com aquilo que eu quero oferecer para ele? Então, eu foco muito na pessoa. Na construção de você ter uma intimidade com o seu cliente, de você ter uma comunicação mais assertiva, sabe? A gente começa a criar uma estratégia mais assertiva com base, com foco no cliente. Ótimo. Então, é gostoso, é prazeroso o que eu faço. Eu gosto, porque eu ajudo o meu cliente a entender o cliente dele, sabe? Então, fica muito mais fácil, sabe, Josi? O caminho, não é que o caminho é fácil, mas ele se torna mais prazeroso. As dificuldades se tornam mais prazerosas, sabe? Porque a gente consegue ver o resultado. É uma jornada. Nossa. Bom, e a gente tá quase acabando. Já. E eu tô sabendo que você falou de marketing digital, tudo, e eu tô sabendo que você vai abrir um curso digital. E aí? Vou. Olha... Primeira mão aqui, hein? Nem postei ainda em relação data, né? A data de lançamento, agora nesse mês de setembro. Tô com a minha lista de espera no Instagram. Lista de espera. Minha lista de espera. Tem mais de 200 pessoas esperando isso, Josi. Todo mundo ali tá ansioso pra gente começar a estudar junto. E, Josi, vai ser a primeira comunidade de estudos temáticos de neuromarketing do Brasil. Uau! A primeira comunidade de estudos temáticos de neuromarketing do Brasil. Ou seja, vão estudar comigo em relação a aprender sobre o comportamento do consumidor. Então, esse curso ele tem o foco de entrar com um conhecimento profundo da neurociência. Tá. Então, eu falo que ela vai se conhecer, né? Porque quando a gente fala sobre entender o consumidor, é sobre você se conhecer, porque você é um consumidor também, Josi. Você também é um cliente de alguém. Você é empreendedor, você também tem o papel de cliente, claro, né? Então, assim, é um curso são aulas voltadas para você se entender como vendedor, como pessoa, para você quebrar crenças, bloqueios. E a partir disso, você vai começar a criar empatia, começar a entender o outro, entender sobre desejos, emoções. E aí sim, você vai evoluir financeiramente, porque eu acredito que existe um caminho para chegar até o dinheiro. Essas aulas, elas são contínuas, então é uma comunidade de estudos contínua. Tá. Vão estar sempre aprendendo comigo. A gente vai estar ali sempre tendo essa troca, né? Não é só eu que sei.
pô, meu aluno também tem muito a me ensinar, sabe? As pessoas Sim. também vão ter voz. Então, essa comunidade que eu tô criando é com foco em uma construção em grupo, Tá. sabe? Então, eu vou lançar agora em setembro essa comunidade. Ainda não tem data. Não, tem a data, mas eu não vou falar a data agora. Mas quem ficou interessado, entra no meu perfil, na lista de espera, que vai ser o primeiro a receber todas as informações Você pode sobre falar essa se comunidade. na primeira, na segunda quinzena, pelo menos? Na primeira. Já na primeira Já, quinzena. tá chegando. Então é tipo, corre. Corre, entra lá, eu vou soltar todas as informações primeiro para quem tá na lista de espera, porque já tem bastante gente e já estão há um tempo. Então vão ser os tá bem primeiros. ansioso. E vai ser uma comunidade que no início vai ser limitada. Então vão ter vagas limitadas. Então eu vou dar prioridade para quem tá na lista de espera, ao invés de soltar para todo mundo, para eu poder ali me juntar com quem já tá ali querendo estudar comigo. Sim. Então, a lista de espera já tá disponível. Quem tiver interessado, entra lá, que logo, logo eu solto mais informações e mais novidades. E onde que é a lista de espera? Tá no meu Instagram, @MissCristina. Tá lá na minha bio, o Estude Comigo. Tá, no link. O link é Estude Comigo. Tá, o seu Instagram vai ficar aqui, marcado, a gente Combinado. vai falar. E aí, lá no link lá da bio já tem Estude Comigo. Então, Exatamente. só reforçando. É um curso que ele vai ser atualizado sempre. Ele não é vai ficar aula gravada, mas assim, não é a pessoa entra e já tá lá o conteúdo pronto, ela estuda e acabou. Não, vai ela ser vai ser uma construção. E é uma possibilidade de networking também, hein? Muito. Porque as pessoas Vai ter vão um grupo de interagir. network de Você pessoas imagina? se juntando ali, né? De trocas de estudos, de artigos. E eu quero isso, sabe? Eu quero compartilhar meu conhecimento, os meus estudos. Eu quero poder ter essa relação de aproximação. E também fazer com que outras pessoas se conectem ali, né? Porque hoje o que mais a gente precisa é sentir que tem mais alguém ali com a gente no caminho, sabe, Josi? Olha, ninguém faz absolutamente nada. Sozinho. Pode Nada. dizer, não vai acontecer. Lamento, mas... então é uma ótima dica, inclusive para quem tá, sei lá, de repente é recém-formado, tudo, tá ali encontrando uma boa oportunidade no mercado, olha só. Para estudantes, profissionais já de marketing e curiosos, pessoas que querem saber mais, empreendedores que estão ali na linha de frente do marketing, né? Que eu preciso saber como atender meu cliente. Porque, Josi, o que acontece? Quem tá começando agora no empreendedorismo é mil e uma utilidades, né, Josi? Então, Veja assim... bem, eu keep. Exatamente. Então, assim, eu preciso saber o básico. O básico é o quê? Entender sobre o meu cliente. Eu acho que esse é o caminho, sabe? Quando você conhece, quando você começa a aprender sobre isso, nas minhas aulas elas vão ser muito didáticas e muito leves, então eu não quero algo longo, até porque eu não sou de consumir dessa forma, então são conteúdos curtos, didáticos, que vão trazer insights, né, valiosíssimos em cada aula e contínuo. As pessoas vão estar sempre aprendendo alguma coisa ali, sabe? Então... é muito bom, vai ser muito bom, eu tenho certeza, estou empolgada para começar. E é bem interessante, porque é bem atualizado, porque de repente, daqui a 6 meses, por exemplo, você não sabe né, como é que vai estar o mundo daqui a 6 meses, né? Exatamente. E aí a pessoa vai pegar o conteúdo ali fresco. Sim. Do momento, é como né? se a gente estivesse estudando todo mundo junto ali, as tendências. Então, o que está acontecendo agora? E como eu já tenho esse método na minha vida, que é o lifelong learning, que é o aprendizado ao longo da vida... Como eu já tenho essa prática, eu acabei... O que isso nos leva? O que leva, né, o estudo contínuo? Uma mente crítica, analítica, você consegue desenvolver criatividade com mais facilidade, porque a gente está sempre ali desenvolvendo o cérebro, saindo da zona de conforto. Ou seja, eu tô ali para induzir, né, e para criar mais mentes como essa. Uau. Então, a partir do momento que essas pessoas começam a evoluir, Josi, entrou uma tendência na hora... Dá um start, sabe? Porque eu consigo incrementar isso dentro do meu negócio. Então, a gente poder estar sempre ali. O marketing vai evoluindo, a gente vai evoluindo junto. E aí, a gente vai estar preparado para o que vier.
Uau. Sensacional. Eu desconfio que eu acho que eu vou entrando nessa... Vai ser um prazer, Ai, com certeza. Olha, eu tô a louca dos cursos agora, viu? Josi. Esse negócio de lifelong learning, mas eu tô levando a sério. Josi. E eu acho que eu tô levando a sério demais. Mas olha, é um caminho sem volta. Mas dá muita vontade, né? Bom, então a gente já tá acabando. Eu queria eu falei pra você, passa rápido, pra gente... Considerações finais, de repente você quer acrescentar alguma coisa sobre o tema? O que você... Considerações finais. Olha... O que eu quero, meu objetivo maior aqui, Josi, é atrair a curiosidade. Curiosidade. Procure saber mais. Saiba que as redes sociais, que a internet tem muito a oferecer. Sabe, mais uma vez, o que diferencia você de uma pessoa que você acha super inteligente é a curiosidade. Josi, a pessoa que souber fazer perguntas, procurar, ela encontra, sabe? Ela encontra e o conforto é algo que nos limita. Ou seja, nunca se sinta confortável, Josi. Sabe, eu nunca me senti confortável em nada, eu sempre quis além. Eu sempre tive uma pergunta ali, sabe? Poxa, o que eu posso aprender? O que eu posso aprender com o que eu tô passando hoje na minha vida? Sabe? O que eu posso aprender, o que tá acontecendo? Tô em uma dificuldade, tô com um problema, o que eu posso aprender nesse problema? Sabe? É sempre você buscar respostas e saber aprender com essas respostas. Então, pra mim hoje, a curiosidade faz com que a gente evolua e é o que eu faço hoje, é o que eu sou hoje e eu tenho certeza aí que isso vai me levar muito além. Com certeza. A gente tendo um repertório mais amplo, tudo, a gente sempre tá... pouquinho mais à frente, né? Um pouquinho mais à frente. Sempre aquela pergunta que ninguém faz, você Exatamente. fala, mas espera um pouco. E faz toda a diferença. Faz toda, Josi. Em todas as áreas da vida, não só nos negócios. Em todas as áreas. É libertador, sabe? Então, você ser curioso, você aprender a falar não. É tão prazeroso quando você aprende a falar não. Pra você se olhar, né? Pra você se enxergar primeiro, pra você, eu sou prioridade. Então, dê nãos pra coisas que te tiram do foco, sabe? O que te tira do foco hoje, o que não tá te deixando evoluir, sabe? Diga não ao que for, sabe, Josi? Em questão de ambiente, de pessoas. Às vezes a gente não fala não pra não machucar o outro, mas o que tá te agregando ali, né? Então, você está se ferindo, né? Exatamente. Então, seja curioso e vá atrás de respostas sempre. Uau, seja curioso. Isso aí. Bom, e para o pessoal te encontrar, você já falou o seu Instagram, mas tem outras... Instagram é o meu principal ali, eu tô, né, numa rotina no Instagram, então Miss Cristina, @MissCristina, e no TikTok. No TikTok eu também tô lá, a gente tá com mais de 60 mil seguidores. Uau! 60 mil. Tô muito feliz, né, a gente vai conquistando aos poucos, então... Tô lá também, @Miss Cristina. Mesmo. Análises Tanto no TikTok quanto no Instagram, @Miss Cristina. Exatamente. Tá, eu vou deixar. Tô sempre dando aulas e fazendo análise de neuromarketing com as marcas e ajudando outros empreendedores. Nossa, gente, olha, a gente vai conversar sobre TikTok, porque eu tô pra entrar. Entra, Já Josi. tô lá, mas ainda... Olha, confesso, viu? Não façam isso em casa, gente. Precisa seguir ali, principalmente, né, quem quer crescer no digital. Tá bom. Ok. Obrigada pelo recado. Isso. Miss, olha, a dica da Fê foi perfeita. Realmente, foi muito bom ter reencontrado, principalmente porque, olha, eu e a Miss e a Fernanda, a gente trabalhou na mesma empresa. Não era o mesmo departamento, mas, assim, era da mesma área, da mesma diretoria. A gente se via ali, né? Sim, né? Então, o tempo todo. E aí, eu não sabia que a Miss tinha saído e aberto uma empresa, enfim. A Fê que veio e falou, gente, você precisa ver, a Miss ela precisa vir aqui. Foi excelente dica. Olha, que bom, uma conversa ótima por mim.
ficaria, né? Ai, Mas passa rápido, né? passa muito rápido e é bem legal. Eu falei para você que era legal, né? Gostei. Então, muito obrigada pela sua presença. Se tiver mais, acompanhem, viu, pessoal? Entre lá na lista, porque se já tem bastante gente lá, eu Sim. imagino que Pode ser que eu nem abra para muitas pessoas fora. Porque realmente. Então, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, gente. Foi um prazer. Tendo outras oportunidades, a gente... Vamos trazer. Com certeza, a gente pode que o assunto trazer é muito vasto. Muito, a gente consegue entrar em vários caminhos aqui, né? Então, é um prazer e tô aqui aberta e disposta para mais, né, mais podcasts como esse. Uau, com certeza. Pessoal, e você que ficou aí com a gente até agora, muito obrigada. Acompanhe as outras postagens, os outros podcasts que tem aqui no YouTube. Visita o Instagram, o nosso Instagram é @DCC Educação, sem cedilha e sem acento, .corp. E se você quiser entrar em contato conosco pelo telefone, que também é o WhatsApp, é 11 9 7969 4490. Muito obrigada e até uma próxima.